Olá, queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula. Aqui é o professor Marcos Oliveto. Hoje nós vamos falar de números decimais, primeira parte, ou seja, a aplicação dos números racionais. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixe seu gostei no vídeo para ajudar na divulgação. Tudo bem? Vamos. Sobre a representação dos números racionais, muitos números racionais eles podem ser escritos na forma de fração. Nem todos, tá bom? Fração decimal, ou seja, eu estou falando de uma fração na qual você tem um denominador, uma potência de 10. 10, 100, 1000 e assim por diante. Tá? Ou seja, denominador igual a 10, 100, 1000, que nem você está vendo aí na descrição. Isso só é possível com números decimais finitos. Tá? Com números decimais infinitos, não é possível você realizar a transposição para uma fração decimal. Tá? Muito bem. Nota uma coisa interessante. O numeral 2, você pode representar ele da seguinte forma: 2 sobre 1. Por que dessa forma, professor? Porque nós vamos achar uma fração na qual ela seja decimal, o denominador igual a uma potência de 10. 20 sobre 100 é uma fração equivalente. Como nós chegamos em 20 sobre 10, desculpa. Como nós chegamos na fração 20 sobre 10? Muito simples. Nós multiplicamos o numerador e denominador por 10. 2 vezes 10 vai dar 20. 1 vezes 10 vai dar 10. Da mesma forma que se nós multiplicarmos por 100, que é 10 ao quadrado. Logo, se você multiplicar 2 vezes 100, você vai ter 200. 1 vezes 100, você vai ter 100. Tá? Nós estamos transformando uma fração decimal finita. Tá bom? Olha só a importância disso. Imagina que você tenha esse numeral, menos 5,32. Na realidade, nós temos que ver o seguinte: quais são as casas decimais depois da vírgula? Se você notar, a primeira casa decimal depois da vírgula eu tenho décimo, a segunda casa decimal, centésimo. E aí eu vou ler o número inteiro, só que eu sei que eu tenho até a casa do centésimo. Então, tenho menos 532 centésimos. Nós sempre falamos assim, menos 5,32. Mas como eu estou na casa do centésimo, duas casas depois da vírgula para a direita, então eu estou tratando do centésimo. Então eu leio o numeral inteiro, menos 532 centésimos. Olha isso aqui, ó. Só na forma de você ler corretamente o numeral, você já transforma ele em uma fração decimal na qual o denominador tem uma potência de 10. Esse denominador ele vai ser característico pela leitura de quantas casas decimais existem após da vírgula. Não entendi, professor? Se você não entendeu, usa geralmente que alguns professores utilizam em sala de aula. Se você anda com a vírgula para a direita, você acrescenta um zero abaixo. Lembrando que você já tem um por definição, por conta que qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, sempre que você andar com a vírgula, uma casa para a direita, você vai acrescentando zero. Sempre que ela andar para a direita, cada casa que ela for andando para a direita, ela vai acrescentando um zero no denominador. Tá? Olha só, eu tenho esse numeral, eu vou andar uma casa para a direita, a vírgula vai se posicionar entre o 3 e o 2. Então, eu acrescentei um zero. Agora, eu vou andar de novo mais uma casa para a direita. Vou transformar esse décimo agora em unidade. Então, eu acrescento mais um zero. Tá? Mas nem precisa disso. Só na sua leitura correta você já posiciona. De novo, eu tenho décimo, depois da vírgula, centésimo. Aí eu leio o numeral inteiro, menos 532 centésimos. Tá aqui, ó, 532 centésimos negativo. Bom, olha só. Há alguns números que não podem ser escritos na forma de fração decimal. Por exemplo, eu tenho 4 sobre 11 e também o 32 sobre 15. Só é um exemplo, tá? Mas eles podem ser escritos na forma decimal. De que maneira? A gente vai verificar. Olha só, se você pegar a calculadora e dividir 4 por 11, você vai ter 0,3636, tá bom? Se você pegar o 32 e dividir por 15, você vai ter 2,1333 infinito. Agora eu pergunto para vocês, tá? Por que isso é verdade? Eu estou falando de um número decimal
na qual eu tenho uma dízima periódica simples e também uma dízima periódica composta, que faz parte da próxima videoaula para você, tá bom? Mas acompanha lá. Isso é verdade. Por que isso é verdade? Porque eles não podem ser escritos na forma de uma fração decimal, porque são dízimas periódicas. Já estou dando a resposta para você, tá bom? Continuando. A representação dos números racionais na forma decimal para a forma de fração, tá bom, pessoal? E também para a forma de números decimais. A gente vai ver a composição de forma de fração decimal para a forma decimal e da forma decimal para a fração decimal. Tudo bem? Acompanha lá. Olha só. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma. Então, eu tenho décimos. Logo, eu leio o numeral inteiro. 2 décimos. Já é a resposta. 2 décimos. Ou, se você quiser e preferir ainda, você sabe que sempre vai ter um embaixo. Isso é ordem, tá? É definição, tá bom? Então, você vai andar com a vírgula para a direita, você acrescenta um zero no denominador. 2 décimos. Só a sua forma de ler corretamente já responde a questão. Olha o próximo exemplo. Eu tenho 2 casas depois da vírgula. Então, tenho décimo, centésimo. Eu leio o numeral inteiro. 65 centésimos. Já é a resposta. Ou, se você preferir, você vai andando para a direita, a vírgula para a direita, e você vai acrescentando zero. Nota uma coisa. Você tem aqui, você andou uma casa para a direita, a vírgula ficou entre 6 e 5. Você andou mais uma casa, a vírgula ficou depois do 5. Logo, você andou 2 casas para a direita, você vai acrescentar 2 zeros no denominador. Tá? Olha esse outro numeral. Agora eu tenho quantas casas depois da vírgula? 3. Significa que eu vou acrescentar quantos zeros? 3 zeros lá embaixo. Mas olha a forma de ler. Eu tenho décimo, centésimo, milésimo. Então, eu vou ter o numeral 873 milésimos. Já é a resposta. Ou, se você preferir, você vai andando para a direita, você vai acrescentando zero. A vírgula, você andou uma casa, a vírgula ficou entre o 8 e o 7. 2 casas, entre o 7 e o 3. 3 casas, a vírgula ficou depois do 3, portanto, você acrescenta 3 zeros. Bem tranquilo, né? Olha o próximo exemplo. 4,9. Então, quantas vírgulas eu tenho depois? Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma casa. Então, só vou acrescentar um zero abaixo e repetir o número inteiro. Ou melhor, eu tenho 4 inteiros e 9 décimos. Então, tenho 49 décimos. Já é a resposta. Tá bom? Ou, se você preferir, anda com a vírgula para a direita, acrescenta o zero abaixo. Bem tranquilo, né? Muito bem. Olha por que isso é verdade. Se eu pegar eu tenho aqui 2 décimos. Se eu pegar 12 e dividir por 10, eu tenho que ter 0,2 como resposta. Tá bom? Uma coisa que é interessante, pessoal, quando nós vamos ensinar isso aqui na 7ª série, alguns professores, eles geralmente falam que não dá para dividir 2 para 10. E aí você acrescenta o zero ao seu quociente, né? 0 e vírgula ao quociente, e você acrescenta o zero, baixa o 2 e acrescenta o zero do lado do 2. Isso bem aqui, ó. 2 não dá para dividir para 10. Coloca 0 e a vírgula, e aqui você baixa o 2 e acrescenta o zero. Mas, na verdade, não é isso que está acontecendo. Dá de dividir, sim, 2 para 10. O resultado disso é zero. Quando você divide 2 para 10 pessoas, R$2 para 10 pessoas, significa que nenhuma vai receber nenhum número inteiro. Tá bom? Então, vai receber alguma coisa abaixo do número inteiro. Tá? Então, você está transformando 2 unidades em 20 décimos. E aí tem como você vai dividir agora na casa dos décimos, você vai trabalhar na casa dos décimos, então você coloca a vírgula, porque a vírgula está dizendo para você, a partir daqui, eu estou trabalhando na casa dos décimos. Tudo que está imediatamente à direita da vírgula significa casa dos décimos. Então, tem como você dividir 20 para 10. 20 décimos para 10 vai dar 2. 2 vezes 10 vai dar 20. Quando você subtrair, 0. Então, nós temos exatamente 2 décimos. Ou melhor, tá? Como você quiser, 0,2. Mas lembre-se, lê da forma correta que você já vai ter a resposta. Olha o próximo. 873 dividido para 1000. De novo, como 873 dividido para 1000
o meu dividendo é menor do que o meu divisor, eu não vou trabalhar então na casa dos inteiros, vou trabalhar na casa dos décimos. Por isso que eu coloco o zero e a vírgula, e aí eu transformo essa unidade 3 em dezena, 30 dezenas. Agora, estou falando, tá? De uma casa abaixo dos números inteiros, tá bom? Da unidade. E aí fica fácil eu dividir. Aquela divisãozinha normal. 8, que vai dar 1000. Quando você subtrair, sobra apenas 730. De novo, 730 é menor do que 1000. Aí nós fazemos o quê? Acrescentamos o zero. Nós não estamos acrescentando o zero. Nós estamos transformando 730, ó. Estamos transformando 730 décimos em 7.300 centésimos. Então, nós vamos trabalhar na casa dos centésimos. É por isso que a gente coloca o zero. A gente está convertendo uma grandeza. Tá? Então, quando você multiplicar, vai sobrar 300. 300 do quê? Centésimos. Como 300 centésimos não dá para dividir por 1000, você vai transformar centésimos em milésimos. Agora você vai posicionar lá no quociente na casa dos milésimos. Dessa forma, você tem uma divisão exata. Então, de fato, 873 dividido para 1000 é 0,873. Ou como você queira, 873 milésimos, que é a forma correta. Tranquilo? Vamos dar continuidade na nossa próxima videoaula. Gostaria de agradecer a todos. Se você não é inscrito do canal, não se esqueça. Se inscreve aí, dá um gostei no vídeo, tá? E ressalto, pessoal, todo o material didático retirado para essa videoaula foi desses dois referenciais teóricos. Tudo bem? Muito obrigado, um forte abraço.